Nós não temos dificuldade de receber promessas da parte de Deus. Nós recebemos e recebemos muitas. Mas o nosso desafio é caminhar e fazer com que essas promessas se cumpram nas nossas vidas. Porque o céu não age, o céu reage. Para haver reação do céu, precisa haver ação na terra. E tem muitas coisas que Deus já poderia ter feito, que Deus ainda não fez, porque nós não se movimentamos de maneira correta. Isso é bíblico, pastor Júlio, eu te provo. A palavra de Deus diz, o próprio Deus dizendo: se meu povo que se chama pelo meu nome, olha a ação da terra, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, ação da terra, olha a reação do céu, eu ouvirei a sua voz. Então, Deus só vai sarar a terra, porque Ele disse que sararia a terra, se houvesse ação na terra. Aí eu te pergunto, o que você tem feito para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? O que você tem feito para que o milagre que você tanto busca aconteça? O que você tem feito, o que essa igreja tem feito para vivenciar o melhor de Deus? Porque as promessas, receber promessas não é o desafio. Até porque no cemitério dessa cidade tem muita gente que recebeu promessas maiores do que a minha e do que a sua. Receberam promessas, mas não tomaram posse delas, porque não se movimentaram da maneira correta. E eu quero falar um pouco sobre isso essa noite, nesse tempo que nós temos. Eu quero falar sobre como se movimentar na direção de Deus, como se mover na direção de Deus. Observe que existe uma palavra de Jesus no texto que nós lemos. No verso de número 7, Jesus está falando sobre tempo e sobre estações. No verso de número 7, Jesus está falando sobre a importância de discernirmos e de compreendermos os tempos e as estações. No verso de número 8, Jesus vai dizer, Jesus deixa claro que viria o poder do Espírito, que nos faria ser testemunha do Evangelho, e essa movimentação deveria acontecer a partir de Jerusalém. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu não sei se quem está projetando os textos pode projetar aqui para mim, conforme eu for falando os textos, pode ser? Obrigado. Eu vou projetar alguns textos aqui para você entender o que é necessário para você tomar posse daquilo que Deus tem preparado para você. Eu vou te falar aqui sobre a importância de se movimentar na direção de Deus. Eu quero dar um tema para essa ministração essa noite, e o tema é: se movendo dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus você está guardado, dentro da vontade de Deus você está protegido, dentro da vontade de Deus você tem dele a guarda, a proteção, o zelo que vem da parte dele, necessário para que você vivencie tudo aquilo que ele tem preparado para você. Quem concorda, diga amém. Vamos caminhar. Jesus liberou uma palavra sobre a igreja, dizendo que ela receberia uma virtude que viria do alto. Esse derramar do Espírito Santo empoderaria essa igreja, ou ia empoderar essa igreja para que ela pudesse propagar o Evangelho, para que ela pudesse levar esse Evangelho a vários lugares, como destino os confins da terra. Tempos mais tarde surge o apóstolo Paulo, aquele que foi denominado como o apóstolo dos gentios. Foi ele que levou o Evangelho até os confins da terra. Foi ele que furou a bolha dos judeus e fez com que o Evangelho fosse além dos judeus. Foi ele que fez com que a palavra de Deus saísse da bolha onde Pedro e os apóstolos acreditariam que o Evangelho ficaria, e estendeu aos gentios, e chegou até nós. Sobre ele estava essa missão e esse propósito de
levar esse evangelho até os confins da terra. Mas a movimentação de Paulo nos faz entender o que é necessário para nós tomarmos posse da parte de Deus, da vontade de Deus, das promessas de Deus, e como nós cumprirmos a missão que está em nós estabelecida. Como vivenciar essa missão, como cumprir essa missão. Jesus deixou claro que a virtude do Espírito seria derramado, e esse povo, essa movimentação da igreja, teria como início Jerusalém, para que depois chegasse até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas lá no verso de número, lá em Atos, capítulo de número 20, verso de número, Atos capítulo de número 20, verso de número 16, Paulo já está levando o evangelho, depois do encontro com Jesus, depois de Ananias ter orado por ele, depois dele ter se movimentado até alguns lugares, principalmente saindo de Jerusalém, se movendo até Éfeso, Paulo resolve tomar uma decisão. Ele decide ir para Jerusalém. Eu quero que você observe esse texto. Olha que poderoso isso. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província, não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. Havia uma festa em Jerusalém. Paulo já estava se movendo na direção de Deus. Paulo já estava cumprindo a sua missão. Paulo já estava se movendo, melhor dizendo, na direção de Deus, já estava cumprindo a sua missão. Mas ele resolve ir até Jerusalém. A Bíblia diz que ele já tinha feito esse evangelho chegar a muitos lugares. Mas ele toma uma decisão: ir até Jerusalém para participar da festa do dia do Pentecostes. Havia uma palavra sobre Jerusalém. Jesus havia liberado essa palavra sobre Jerusalém. O evangelho deveria chegar à Judéia, a Samaria, aos confins da terra, mas existia uma palavra sobre Jerusalém. E Paulo vai fazer o quê? Ele vai ir até Jerusalém. A Bíblia diz que ele decidiu. Só que quando ele toma uma decisão, essa decisão começa quando ele coloca no seu coração não ficar em Éfeso. Éfeso era a principal metrópole da época. O porto de Éfeso era considerado o maior porto daqueles dias. E Paulo resolve não ficar lá. Éfeso era a capital da distração. Éfeso era a capital da promiscuidade, das festas, das celebrações. Paulo sabia que se fosse para Jerusalém, ele não poderia passar por Éfeso. Ou seja, para ir para Jerusalém, ele não deveria se distrair. E esse é o primeiro ponto. Sempre que Deus colocar uma direção no nosso coração, nós vamos enfrentar o desafio da distração. Sempre que Deus te der uma direção, o primeiro desafio que você vai enfrentar é o desafio da distração. O texto diz que ele resolveu não se aportar em Éfeso. Eu repito, as maiores distrações estavam em Éfeso. Paulo sabia que se ele passasse em Éfeso, a viagem para Jerusalém ficaria comprometida. Olha aqui para mim. Tem gente que não conquistou as promessas de Deus, porque estão perdidos nas distrações desse mundo. Tem gente que não tomou posse daquilo que Deus tem preparado para a vida dele, porque está perdido nas distrações. E ser intencional é o primeiro desafio que nós temos dentro de nós, para que nós venhamos se movimentar da maneira que Deus quer. Coloca o texto novamente para mim, por favor. Ele decidiu
não se aportar. Por quê? Porque ele estava com pressa. Diga comigo, Paulo. Me ajuda a pregar, diga comigo, Paulo estava com pressa. Todas as vezes que Deus te der uma direção, se apressa a cumprir a direção que Deus te deu. Todas as vezes que Deus colocar no seu coração algo, não perca tempo. Por que a gente perde tempo? Porque nós somos levados a níveis de distrações dentro de nós. Distrações essas que nos faz perder o foco. A ansiedade é uma distração. A dúvida é uma distração. O medo é uma distração. Todas as vezes que Deus te der uma direção, você vai ser tomado por medo. Dúvidas vão surgir no seu coração. Questionamentos e mais questionamentos podem roubar de você a pressa que você precisa ter para tomar posse do que Deus tem para você. E Deus está dizendo para nós essa noite, para caminharmos na vontade dEle, vamos ter que vencer as distrações que estão em Éfeso. Se apresse, não perca tempo. Se Deus apontou um caminho para você, esteja com pressa. Por quê? Tem coisa que Deus fala conosco. Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus usa o pregador. Já reparou que quando Deus fala, Deus sempre aponta para o mesmo lugar? Porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, Deus usa circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, mas o lugar que Ele aponta é sempre o mesmo. O destino é o mesmo. Pastor Júlio, como que eu sei que é Deus que está falando? Quando o lugar que está sendo apontado é o mesmo. Mas nós precisamos fazer o quê? Renunciar às distrações. Decidir. Ele decidiu não se aportar em Éfeso. Seja intencional. Existem coisas que estão acontecendo na minha vida porque eu fui intencional em sair de algumas mesas que estavam me distraindo, em tirar alguns contatos das redes sociais que estavam me distraindo, em tirar alguns contatos do meu WhatsApp que estavam me distraindo, em tirar algumas coisas da minha vida que estavam distraído. Por quê? Todo homem de Deus que tem um propósito, ele tem um nível de disciplina absurdo. Todo homem de Deus que tem uma direção, ele tem sobre si a missão de cumprir com a tarefa que Deus deu, e nada vai roubar dele o foco. O diabo, para te matar, ele não precisa te destruir dando um tiro em você, ou quem sabe usando alguma arma, uma arma branca para te... O diabo, para te matar, ele só precisa te distrair. Quer um exemplo? Dalila era só uma distração na vida de Sansão. A mesa que Daniel assentou no seu coração, não sentar nela lá na Babilônia, era só uma distração para Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não sentar naquela mesa. Ele sabia que se ele sentasse naquela mesa, ele seria distraído. E tem mesas que para muitos são prazerosas, mas para você deixa de ser quando você conhece a cozinha. Para você deixa de ser quando você conhece o garçom. Por que Daniel, por exemplo, não sentou na mesa da Babilônia? Porque ele conhecia a cozinha da Babilônia. Ele conhecia o garçom da Babilônia. Quando a gente já reparou que a mesa perde o sabor quando a gente conhece a cozinha do restaurante? Tem muitos lugares por aí que tem gente que ama estar lá, mas não conhece a cozinha. Mas quando você conhece, você sabe que a comida, se a cozinha não for no nível, no padrão de excelência que ela precisa ter, a mesa também não vai ser excelente. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você que se Deus te deu uma direção, não perca tempo com Éfeso, não perca tempo com as distrações, não perca tempo com lugares que roubam de você a direção que Deus te deu, não perca tempo com vãs conselhos,
Não perca tempo ouvindo gente que não entende o que você ouviu da parte de Deus. Não perca tempo nas distrações do mundo. Por quê? Porque só tem pressa quem não se distrai. Porque Paulo teve pressa. Por que Paulo teve pressa? Porque ele venceu a distração. Eu não sei se está fazendo sentido isso para alguém, mas se fazer sentido para uma pessoa aqui, a missão já está cumprida. Talvez para alguns aqui a mensagem é só um refrigério da parte de Deus, mas para alguns aqui, eu sei que é direção da parte de Deus para você. Não perca tempo com a distração. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Projeta para mim Atos capítulo de número 20, verso de número 16. Atos capítulo de número 20, verso de número 16. Olha que texto poderoso. Olha que chave poderosa. Paulo, Atos capítulo de número 20, verso de número 16. Atos capítulo, agora joga para mim Atos capítulo de número 20, verso de número 22, por favor. Atos 20, 22, isso, obrigado. Agora eu, Paulo dizendo, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me espera ali. Deixa eu te perguntar, deixa eu fazer uma pergunta para você que está comigo aqui essa noite. Você iria para um lugar que você não sabe o que vai acontecer lá? Por que a gente acha que se Deus nos deu uma direção, Ele também vai descer, dar tudo explicativo para nós sobre o que vai acontecer naquele lugar? Olha aqui para mim, geralmente quando a direção é de Deus, você não sabe o que vai vir pela frente. Por quê? Por quê? Por que Deus faz isso? Porque quando Deus te dá uma direção, Ele te chama para uma caminhada de fé. E fé não é a certeza do que vai acontecer. Fé é a confiança em quem caminha comigo. Não, me ajuda, me ajuda. Fé não é a certeza. Vocês estão aqui? Fé não é a certeza do que vai acontecer. Fé é a certeza e a confiança que quem caminha comigo garante a caminhada, garante a chegada, garante que vale a pena o que vai acontecer. Se Deus te deu uma direção, Ele não vai descer para você explicar o que vai acontecer. Paulo está dizendo, olha aqui para mim, eis que ligado no Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Eu pergunto de novo, você iria? Como que você se move? Você se move só com certezas. Você se move, como que a gente se movimenta? Não, amor, vai na frente, prepara tudo que depois a gente vem, pega a família e vai. Não é assim? E já reparou que quanto mais você amadurece, mais difícil fica decidir? Já reparou? E quanto mais temor de Deus, mais difícil fica a decisão. Por quê? Porque o princípio da sabedoria é o temor. E quanto mais temor a Deus, mais difícil fica decidir. Porque você sabe, homem, que uma decisão errada sua compromete ela, compromete seus filhos. Você sabe, esposa, que uma decisão errada sua compromete ele, compromete seus filhos. Você sabe, pastor, que uma decisão sua compromete a igreja. Isso faz o peso da decisão ser maior. Só que Paulo está dizendo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou indo direcionado pelo... Não é sobre o que vai acontecer, é sobre a presença do Espírito Santo em mim. Não é sobre o que vai acontecer, é sobre a presença do Espírito Santo em mim. Não é sobre o desafio que vai chegar, é sobre a presença do Espírito. E olha aqui para mim, Deus não revela processo, Deus aponta um propósito. Quer um exemplo? Como que deveria ser a mensagem do anjo para Maria? Como deveria ser a mensagem do anjo para Maria? O anjo deveria ter chegado em Maria e ter dito assim: Maria, traga um problema para você. Você vai ficar grávida de um homem. Esse homem vai ser um dos maiores, ou o maior homem que já pisou na terra. Vai ter uma igreja.
cerca de 2000 e poucos anos depois, falando sobre ela lá no Brasil, sobre ele lá no Brasil. Vai ter um pregador pregando sobre ele, lá na frente, no Brasil. Maria, você vai gerar alguém que Herodes vai querer matar. José vai ter dificuldade de compreender. Mas fica tranquilo que com Zé eu me resolvo. Vão querer matar esse menino. Você vai fugir com ele. Esse menino vai ser gerado numa estrebaria, numa manjedoura, num coxo com os animais. Esse menino vai crescer, vai cuidar de muita gente, e você vai entrar em crise quando ele não te reconhecer como mãe. Ele vai te chamar de mulher. Você vai entrar em crise com o chamado dele. Você vai entrar em crise com a missão dele, porque ele vai cuidar de muita gente e às vezes não vai ter tempo para você. Topa a missão? Foi isso que o anjo disse para Maria. Salve a agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendita, aleluia. Eu não sei se você consegue compreender isso. O que você está dizendo, pastor Júlio? Olha Deus falando para Abraão: sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Só sai. Eu estou dizendo para você que a caminhada com Deus não é uma caminhada de certezas terrenas, é uma caminhada de certezas eternas. A caminhada com Deus não é não vai te trazer certezas terrenas. Se Deus te deu um propósito, se Deus apontou um destino, não importa os desafios da caminhada, Ele está com a gente. Não importa os desafios da caminhada, Ele está com a gente. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei o que vai acontecer. Olha o 23. Isso aqui é maravilhoso. Só sei que em todas as cidades, tem uma tradução que diz, de cidade em cidade, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos, prisões e tribulações me esperam. Aí eu te pergunto, você iria para um lugar que prisões e tribulações e sofrimentos te esperam? Está na Bíblia. Isso aqui é bater de cinta na teologia da prosperidade. Você iria para um lugar desse? Paulo está dizendo, volta o verso de número 21, por favor. Eu estou caminhando com você na Bíblia, eu estou sendo bíblico. Paulo diz no 21, volta para mim o 22. Eis que ligado pelo Espírito estou indo para Jerusalém sem saber o que vai acontecer. No 22 ele não sabe o que vai acontecer. No 23 ele diz que o que espera é prisões e tribular. No 22 ele não sabe o que vai acontecer. No 23 ele sabe. O que muda de um texto para o outro? É que no 22 ele está parado. No 23 ele está se movimentando. De cidade em cidade. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você que quem está parado não tem revelação do que vai acontecer. Mas cada passo que você dá com Deus, Deus discutindo o que vai acontecer para você. Parado, Deus não tem revelação para gente estática. Deus não tem, pastora Joyce, revelação para gente parada. E olha aqui para mim, água parada junta bicho. Se tem alguma área da sua vida que está parado, não tem crescimento. Se tem alguma área da sua vida que está estagnado, não tem governo de Deus, não tem governo de Cristo. Porque onde Cristo governa, nada fica parado, tem movimento. Princípio do Gênesis, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. A palavra pairar fala de movimento. Se movimente. Se movimente. Gente parada não sabe o que vai acontecer. Pastor Júlio, aí está lá, não sei o que vai acontecer. Eu vou pelo Espírito, mas não sei o que vai acontecer. Enquanto você ficar parado, você não vai saber o que vai acontecer. Porque propósito não é revelado antes da caminhada. Propósito é revelado enquanto você caminha. Propósito de Deus não é revelado antes da caminhada.
O propósito de Deus é revelado enquanto a gente caminha. Cada passo que eu dou com Deus, Ele me revela o que me espera. Cada passo que eu dou com Deus, Ele descortina a vontade dEle para mim. Cada passo que eu dou com Deus, as coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo. Deus não te chamou para funcionar, Deus te chamou para fluir. Deus não te chamou para fazer, Deus te chamou para fluir naquilo que Ele está fazendo. E deixa eu te dizer, existe um movimento do reino de Deus acontecendo nesses dias, e quem estiver nesse movimento vai ser tomado pela presença dEle. Quem crê nisso? Quem pode levantar a mão e dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir? Quem pode fazer alguma coisa? Me ajuda. Aleluia, aleluia. Nós precisamos movimentar. Se tem alguma área da sua vida parada, movimenta. Eu faço 20 anos de casado mês que vem. O que eu vou fazer? Movimentar com a minha esposa. Vamos dar um passeio. Se a sua profissão, se a sua vocação, se lá na sua empresa eu tenho alguma coisa parada, se movimenta. Traga um novo projeto. Traga um novo desafio. E 7 anos fala de uma mudança de ciclo. Eu falei para o pastor Márcio, 7 anos fala de mudança de ciclo. 7 anos fala de uma nova movimentação. E o que trouxe essa igreja até aqui, serviu até aqui, não serve mais. O que vai levar essa igreja para o próximo nível vai ser descoberto na caminhada dos próximos dias. Deus tem um descortinar sobrenatural sobre essa igreja nos próximos dias, que vai apontar um destino profético para ela. Tem alguém que crê nessa palavra de Deus? Eu não sei o que me espera, mas depois ele vai dizer: cada cidade que eu passo, o Espírito me avisa, o Espírito me revela que o que me espera, prisões e tribulações. Ele está falando de desafios enormes. Olha aqui para mim. Sempre que Deus te der uma direção, Deus coloca você na frente de grandes desafios. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com o seu crescimento. Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus quer nos levar para um lugar de crescimento. Por isso que todo chamado de Deus é para uma experiência. Quando Deus te movimenta, Ele te movimenta para uma experiência, para um nível de experiência maior. E é isso que Deus quer revelar para nós nesses dias. É isso que Deus está nos convidando esses dias, para encaminhar com Ele, não importando o tamanho do desafio. Moisés se movimentou, tinha um mar vermelho na frente. Josué se movimentou, tinha um Jordão na frente. Sempre tem desafios na nossa frente. Só que existe uma certeza: Deus está conosco. Deus está conosco. Eu amo desafios. Eu sou um homem forjado nos desafios. E se não tem desafio, eu recuo. Por quê? Se você não está caminhando daqui para lá, e o diabo não está vindo de lá para cá, é porque você está lutando lá dele. Na caminhada com Deus, é a gente indo daqui e o maligno vindo de lá. Só que tem uma palavra sobre nós: a vitória é nossa pelo poder que há no nome do sangue de Jesus. Pelo nome de Jesus, a vitória é nossa. Aplauda com força. A vitória é nossa. Eu tenho dificuldade com... Irmãos, essa é a geração mais almática que já pisou na terra. Eu tenho dificuldade com gente que vive de mimimi. Gente que vive reclamando, sabe, galinha da Angola, tô fraco. Gente que vive, sabe, aonde vai fala do problema. Aonde vai fala do desafio que enfrenta. Paulo está dizendo: eu estou indo para Jerusalém. Olha o nível de desafio que ele vai enfrentar. Mas ele está indo. Porque não importa o tamanho do desafio. Eu não sei o tamanho do desafio que essa igreja enfrenta, ou vai enfrentar. Eu não sei qual é o tamanho do desafio dessa igreja. Eu não sei qual é o tamanho do desafio que você tem para enfrentar, mas entenda: antes de Deus expandir você, Ele vai expandir a sua mente. Antes de Deus esticar o lugar geográfico que você está, Deus vai esticar você. E quando Deus quer nos esticar, quando Deus quer
nos impulsionar, Ele nos coloca dentro de grandes desafios. E eu estou dentro de um grande desafio. Você não faz ideia do tamanho do desafio que eu estou enfrentando. Meu filho acabou de ser diagnosticado com autismo. Pensa num pai que ficou doido. Pensa num pai que ficou preocupado. Aí eu visito uma igreja há poucos dias. O pastor olha para mim e disse assim: pastor, estamos vindo de um retiro de criança. E muitas crianças autistas foram curadas no retiro que a gente fez. Eu falei: eu sei aonde Deus está me movimentando. Deus está me movimentando para o sobrenatural. Aleluia, Deus está me movimentando para o sobrenatural. E quando Deus quer nos movimentar para o sobrenatural, Ele ativa o nosso nível de fé, para que a gente venha crer que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o poder em que nós opera. O poder dEle opera em nós. E se o poder dEle opera em nós, eu creio que nós seremos agentes de milagres na terra. Quem crê nessa palavra? Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu estou vindo de 12 dias em casa. Eu começo uma maratona de ministrações hoje. 12 dias em casa. Foram 12 dias orando com meu filho todos os dias, colocando a mão sobre ele, repreendendo. Por quê? Porque Jesus nos deu poder. Jesus nos deu autoridade. Eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente, ainda que você beba veneno, não te fará dano, porque existe um poder de Deus que opera em nós. Quem crê nisso, diga amém. Paulo não tinha certeza do que ia acontecer, mas o Espírito testificava. Porque quem se movimenta na presença do Espírito, o Espírito testifica. O Espírito Santo vai confirmando. A gente vai vendo porta fechada, Deus vai nos direcionando numa porta fechada. A gente vai vendo porta aberta, Deus vai nos movimentando na porta aberta. A gente vai caminhando com Deus, vamos recuando, vamos avançando, vamos entendendo como que Deus quer que a gente venha caminhar, até que chega os níveis de batalha que Paulo está enfrentando para ir para Jerusalém. Só que chega, eu quero ler com você Atos capítulo de número 21, verso de número 4. Atos capítulo de número 21, verso de número 4. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Atos capítulo de número 21, verso 4 diz assim: e tendo encontrado os discípulos, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas espera aí, parece que tem um texto aqui se contradizendo. Paulo ficou 7 dias com os discípulos, e agora os discípulos estão dizendo para eles assim: pastor, não vá para Jerusalém. Tem uma contradição aqui, pastor Júlio, porque Paulo está sentindo no Espírito de ir para Jerusalém, mas os discípulos estão sentindo no Espírito para que ele fique. Quando Deus te der uma direção, primeiro você vai viver níveis de distrações. Segundo, você vai viver nível de revelações. Terceiro, o Espírito vai usar pessoas para testar a sua fé, para testar seu nível de comprometimento. Tem gente que vai chegar em você e vai dizer: faz não. Tem gente que vai ser colocado contrário a você pelo Espírito, só para que Deus veja o nível de comprometimento que você está com a direção que Ele deu. Já reparou que todas as vezes que Deus nos dá uma direção, alguém chega em nós e diz assim: faz não, não vá, não faça. Paulo tem uma direção da parte de Deus, e o que está acontecendo agora? Pessoas estão dizendo para ele: não vá para Jerusalém, não vá, não caminhe na direção que Deus está te dando, não faça, não vai dar certo. Olha o que está acontecendo. É interessante que Paulo está decidido
Olha o verso de número 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanhavam com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade, e tendo nos ajoelhado na praia, oramos. Deus deu uma direção. Tem gente dizendo assim: não vá para Jerusalém, mas existe uma igreja que está se reunindo e dizendo: vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos buscar Deus. Irmãos, olha aqui para mim, Deus te deu uma direção, busque a Ele, fale com Ele. Só tem resposta de propósito quem tem vida no secreto. Só tem resposta da direção de Deus quem ora, quem comunga, quem está na mesa. E você acha que o diabo luta para tirar você da igreja? O diabo luta para tirar você da mesa da comunhão, porque o diabo sabe que para sentar na mesa com Jesus lá, primeiro tem que sentar na mesa com Ele aqui. E nós precisamos estar na mesa da comunhão, nós precisamos orar juntos, nós precisamos estar juntos. Mulheres, filhos, todos os discípulos estão indo para a praia fazer o quê? Irmão, quem que vai para a praia orar? Vão para a praia fazer o quê? A gente vai orar. Deus tem uma direção. Sabe o que eu aprendo aqui? Existem lugares que Deus vai fazer a gente visitar, só para que a gente venha fortalecer a nossa conexão com Ele. Existem lugares que Deus vai permitir que a gente esteja, para que nós venhamos fortalecer a nossa comunhão com Ele. Agora eu quero que ler com você o capítulo de número 1, verso de número 10. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Olha que interessante, 21 verso 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Eu quero ler com você o verso de número 8. Coloca Atos capítulo de número 21, verso de número 8, antes de lermos o 10. Partindo dali nos dias seguintes, chegamos a Cesareia, e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Eles vão para a casa de Filipe, e ficam ali alguns dias. Olha o verso de número 9. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha o nível da casa de Filipe. Olha a casa profética que Paulo está indo. A casa de um discípulo que tinha 4 filhas, virgindade fala de pureza. 4 filhas virgens que profetizavam. Uma casa profética, uma casa de palavra de Deus, de direcionamento. Imagina que mesa poderosa, sentar com essas meninas na mesa. As meninas profetizavam, falavam do amor de Deus. Olha o verso de número 10. Depois de passarmos ali vários dias, você reparou que lá em Éfeso Paulo se apressou, mas na casa de Filipe Paulo demorou. Depois de passarmos ali vários dias da distração, fuja da movimentação profética. Não tenha pressa de sair. Vou repetir isso aqui. Da distração, tenha pressa, fuja de uma casa profética, onde você está vendo movimentação da parte de Deus. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Ambiente profético, não tenha pressa de sair. Se Deus está falando, não tenha pressa. Se tem direção de Deus, não tenha pressa. Se tem uma movimentação profética, é lá que eu quero estar. Outro dia eu fui pregar em São Luís do Maranhão. Eu fiquei num hotel onde estava tendo a festa do boi. Do lado, a festa do boi. O hotel, eu tentando dormir, não conseguia. 5, 6, 7 horas da manhã, tinha gente ainda lá na frente daquele trio. Essas mesmas pessoas, quando vêm para a igreja, não aguenta ficar 1h30 num culto. Ai, se passar do horário. Mas vara à noite, tem coragem de ficar, faz uma vigília de madrugada para ver se vem.
Mas vigília, lá no mundão, regada a cerveja, regada a promiscuidade, ficava. Mas depois a gente tem pressa para ficar nas distrações. A gente não tem pressa para ficar nas distrações, mas a gente tem pressa para sair do mundo profético. Olha aqui para mim, se Deus está na casa, eu não quero ir embora. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outras partes. Como eu desejaria morar na tua casa. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Está fazendo sentido, sim ou não? Se tem presença de Deus, se tem palavra, se tem movimentação profética, aleluia, não perca o que Deus está falando, não perca a direção de Deus. A casa era tão poderosa, 4 filhas virgens profetizando. De repente desce da Judeia um profeta chamado Ágabo. Porque movimentação profética atrai profetas, casa profética atrai profetas. Aqui é uma casa profética. Quantos profetas já foram atraídos aqui? Aleluia, quantos profetas já foram atraídos aqui? Levanta a mão que eu quero profetizar. Tem alguém que crê numa palavra profética? Tem alguém que crê numa palavra profética? Feche seus olhos. Há uma movimentação da parte de Deus aqui, e eu profetizo, aleluia, sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, movimentação profética na sua casa. Deus vai usar os seus filhos para profetizar sobre a sua vida. Deus vai usar o seu marido para profetizar na sua vida. Deus vai usar a sua esposa. Deus vai usar a sua casa. Eu profetizo essa extensão profética dessa casa no seu lar, na sua família, na sua mesa. Quem recebe essa palavra dá um brado. Quem recebe essa palavra glorifica. Quem recebe essa palavra exalta. Oh, aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Existe filhas profetizando, existe uma movimentação profética, existe alguém que não quer ir embora. Eu quero ficar aqui. De repente Ágabo desce. Ágabo vem da Judeia, e olha o verso de número 11. Vindo ao nosso encontro, Ágabo vai até o encontro deles, toma um cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Reparou? Percebeu que Ágabo está dizendo a mesma coisa que o Espírito já tinha falado para Paulo? Às vezes Deus vai usar pessoas para confirmar aquilo que Ele já está falando dentro de você. Às vezes Deus vai usar o pregador da noite para confirmar aquilo que já está sendo gerado dentro de você. Às vezes Deus vai usar alguém que vai confirmar aquilo que já está gerando dentro de você. Ele pega o cinto de Paulo, amarra as próprias mãos e pés e diz: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto e o entregarão aos gentios. Lá em Jerusalém vão fazer isso com você, Paulo. Ágabo está profetizando aquele que Deus já tinha falado com Paulo. Olha o verso de número 12. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Intensifica a palavra contrária. Não vá. Olha aqui para mim. Se eu desse ouvido às palavras contrárias, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu falei para o pastor, eu sou da área de logística. Eu tenho formação acadêmica. E o que eu estou fazendo hoje não tem nada a ver com aquilo que eu me preparei para fazer. Nada. Deus me tirou de lá com uma mão forte. Eu estou pregando um dia na igreja, num evento de jovens, terminei de pregar, sentei, chega uma irmã do coque. Aquela irmã do coque, que é raio-x de Deus na terra, que você tem medo até de dar a paz para ela.
porque ela sabe de tudo da sua vida. E não é porque ela é fofoqueira, é porque o Espírito Santo fofocou para ela. Sabe tudo. Eu terminei de pregar, aquela mulher chega na minha frente e diz assim, ó, Deus está mandando dizer para você que o seu tempo lá acabou. E tem um papel assinado que vai vir na sua mesa e você vai ter que assinar. Ele vai tirar você de lá. Não deu 15 dias. Eu saí de lá há 14 anos atrás, com estabilidade. Deus me arrancou com estabilidade e tudo. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Não queira ficar onde Deus já te movimentou. Não queira ficar parado onde Deus está se movendo. Não queira. Sempre vai surgir alguém para dizer para você, não vá. Mas olha o verso de número 13. Isso aqui é poderoso. Olha o verso de número 13. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eles estão atacando o coração de Paulo, porque decisão na direção de Deus a gente não toma aqui, a gente toma aqui. Eis, não seja guiado pelo seu coração, guie o seu coração. Não seja guiado pelo seu coração, governe sobre o seu coração. O governo de Cristo não está no coração, está na mente. É por isso que Paulo, o mesmo Paulo escrevendo a carta, uma carta poderosa, ele disse, lá em Eclesiastes, que Cristo é a cabeça da igreja. Ele não diz que Cristo é o coração da igreja, porque se ele falasse que Cristo é o coração da igreja, ele estaria dizendo a igreja que governa sobre Cristo. Mas quando ele diz que Cristo é a cabeça, ele está falando sobre Cristo, está o governo da igreja. Eu estou dizendo para você que não se toma decisões na direção de Deus no campo das emoções, se toma a direção da parte de Deus no campo da razão. Isso aqui muda a história. Eu sei o que eu estou pregando aqui. Deixa de agir conforme as suas emoções. Deixa de agir conforme as suas feridas, os seus traumas. É por isso que Deus quer curar você. É por isso que Deus quer preparar você. É por isso que Deus quer curar suas emoções, para que você se movimente com a mente, não com o coração. Para que depois venha alguém tentando atacar suas emoções, você olha e diz assim: não adianta atacar o meu coração, eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Não adianta atacar aqui. Quando a gente toma a decisão aqui, não adianta bombardear aqui. Quando a gente toma a decisão no campo da mente, não adianta o diabo atacar as nossas emoções, ele não vai conseguir. É por isso que Deus quer curar o seu coração. É por isso que Deus quer curar o seu coração, pai, para que você se movimente como plataforma, impulsionando seus filhos. É por isso que Deus quer curar o seu coração, mãe, para que você se movimente como uma plataforma de impulsionamento para os seus filhos. Porque quando Deus quer transformar uma geração, Ele cura um homem. Quando Deus quer impulsionar uma geração, Ele cura um homem. Quando Deus quer libertar uma geração, Ele liberta um homem. Quando Deus quer impulsionar uma geração, Ele liberta uma mulher. Se Joquebede se movesse pelo coração, Moisés teria ficado do lado dela. Se Joquebede tomasse decisões no campo do coração, era o filho dela. Só que ela toma uma decisão aqui. Ela esconde o menino durante 3 meses. 3 meses depois, ela libera o menino. Porque uma igreja poderosa, eu estou falando do aniversário de uma igreja poderosa, ela faz os 2 movimentos de Joquebede. Ela esconde e projeta.
esconde e projeta. Cuidado com gente que foi projetada, mas nunca foi escondida. Gente que é projetado, mas nunca foi escondido, é gente precoce. Eu tenho medo de gente precoce. Eu tenho medo de gente que nunca foi forjado. Eu tenho medo desses gurus da internet. Eu tenho medo de gente que não tem bagagem, não foi preparado para estar onde está. E você vê que é precoce, é cego guiando cego. Só que quando Deus esconde, Deus projeta. Olha o Joquebede, ela escondeu. Mas quando o menino cresceu, ela colocou o menino nas águas do Nilo. Tempos mais tarde, o menino estava movimentando o Mar Vermelho. Porque é sempre assim, a gente projeta eles nas coisas pequenas para que depois eles movam as coisas grandes. Tem alguém comigo aqui? Toda decisão que Deus quer que você tome é aqui. Deixa de ser emocional para decidir. Deixa de ficar com dozinha. Não, porque, olha aqui para mim, está com dó. Não tenha dó de quem Deus está tratando. Porque chiqueiro de porcos também é uma forma de Deus tratar com o pródigo. Se tivesse uma cesta básica, o pródigo não teria voltado para casa. Você está dizendo o que, pastor Júlio? Ajude. Mas se Deus falou para você, saia de perto, não se compadeça. Até para fazer assistência social tem que ter direção de Deus. Até para ajudar alguém que precisa, você tem que tirar o coração. É aqui. Está fazendo sentido? Porque Deus trata com profeta fujão usando ventre de peixe. Deus trata com pródigo usando chiqueiro de porcos. Aí fica com, ai Senhor, mãe, eu vou falar que Deus manda. Senhor, eu coloco o meu filho nas tuas mãos. Aí Deus fala, deixa comigo. Só que quando Deus vai tratar com o filho, Deus não trata do seu jeito. Deus começa a moer ele. Deus tira do emprego. Deus afasta dos amigos. Deus coloca ele no deserto. Aí a mãe diz, Senhor, foi eu colocar nas tuas mãos, piorou. Olha aqui para mim, se você está orando por algo que ao invés de melhorar, piorou, Deus está nesse negócio. Por quê, pastor Júlio? Porque Deus não segue a sua agenda. Não coloca Deus na sua bolha que não vai rolar. Não coloca Deus na sua agenda. Deus não segue a sua agenda. Deus não faz do seu jeito. Deus faz do jeito dele. E do método dele é melhor. A sua vontade pode ser boa, a sua vontade pode até ser agradável, mas a sua vontade nunca vai ser perfeita, porque perfeita é a sua vontade de um Deus que é perfeito. Ai, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Aleluia. Pastor Júlio, meu filho, Deus está tratando. Você não colocou na mão de Deus? Sai de cena, descansa. Deus não precisa da sua ajuda. Aí fica interferindo, porque o coração. Vocês estão querendo magoar o meu coração? Coloquei na mão de Deus. Mãe que é cheia de Deus, Deus está moendo o filho, ela está dizendo, trabalha, Deus. Eita glória, perdeu o emprego, filho? Ela falou, filho, vamos orar, Deus vai abrir a porta. Ela sai de perto do filho e fala, glória a Deus, faça a sua vontade, Senhor. Coloca o marido na mão de Deus. Deus pega o camarada e começa a moer. Aí ela fica, ai Deus, é melhor não, né? Deixa Deus trabalhar, filho. Deixa Deus fazer. Sai de cena. Sai de cena. Vai para trás das cortinas. Para de querer ditar a ordem do espetáculo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para confiar nele, que a vontade dele é melhor, a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, glorifica. Quem crê nisso, dê um glória a Deus aí.
Aleluia! Aleluia! Decisão na direção. Olha aqui para mim, eu vou dizer. Um dos inimigos da decisão na direção de Deus chama-se coração. E Deus para que você se movimente, Ele quer que você se movimente com a mente de governo. Só que o diabo, para te paralisar, ele vai querer minar o seu coração. E todas as vezes que o seu coração se divide, você para. Quer um exemplo? Mora ali em Patinho. Aí Deus fala, não, é em Governador Valadares. É lá que eu vou te usar. O novo tempo para minha vida, para a sua vida é lá. Aí ele vem, monta o escritório, está aqui. Só que ele chega aqui e começa a dar tudo errado. Aí ele pensa assim, vou voltar. Mas não era de Deus antes de sair? Que negócio é esse que deixa de ser de Deus só porque tudo não está saindo do seu jeito? Deixou de ser de Deus porque está dando tudo errado? Você está pautando Deus na circunstância? Geralmente vai dar errado para depois dar certo. Geralmente a porta vai estar fechada para que depois se abra. Não foi Deus que falou? Jejuou, consagrou, fez tudo, Deus apontou, veio para cá, começa a dar tudo errado, vou voltar, deixou de ser de Deus. Mas que negócio é esse? Eu não entendo. Gente que fala assim, não pastora, vem congregar aqui porque Deus me trouxe. Dá uma semana, está indo embora. Foi Deus que trouxe, por que não ficou? Não entendo. É gente que pauta a vontade dele, a vontade de Deus na sua vontade. E a vontade de Deus sempre vai contrariar a sua. Já entrou na madrugada em oração querendo convencer Deus que a sua vontade é melhor que a dele? E geralmente Deus fala assim, ó, rasga a sua vontade aí. Descarta. Mas Senhor, Ele é o baterista da igreja. E Deus está dizendo, mas não serve para você. Senhor, é o tecladista da igreja. E Deus está dizendo, não. Senhor, Ele é pregador. Deus está dizendo, não. Mas Senhor, ela dança lindo na toda. Não. Mas Senhor, ela é empresária, ela é... Não. Por quê? Porque eu vejo o que você não vê. Eu ouço o que você não ouve. Eu vejo um futuro que você não conhece. Olha aqui para mim. O diabo, quando quer te paralisar, ele vai no seu passado. Pega seu passado, traz para o presente e tenta te estagnar. Deus, quando quer te abençoar, Ele não vai no seu passado, porque seu passado foi jogado no mar do esquecimento. Deus não tem compromisso com o seu passado. O que Ele faz? Ele vai lá em 2030, 2035, 2040, vê tudo acontecendo, volta no seu presente e diz, você é a minha melhor aposta, você é a minha melhor escolha. Eu sinto Deus nesse negócio. Aleluia, aleluia, aleluia. Está fazendo sentido, sim ou não? Eu vou encerrar agora dizendo para você, só se move na direção de Deus quem não deixa o coração se dividir. Tem gente que ainda não prosperou em Governador Valadares porque o coração está na cidade onde ele morou. Tem gente que ainda não prosperou, não é abençoado nessa igreja, porque ainda está com o coração na igreja que congregou. Olha aqui para mim, você nunca vai ser abençoado no lugar que você está dividido. Vou repetir, você nunca vai ser abençoado no lugar que você não está por completo. Homens de Deus tomam decisões por inteiro. Homens, mulheres de Deus, quando tomam uma decisão na direção de Deus, tomam para não voltar. Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer em quem volta atrás. Sabe por que Jesus foi buscar Pedro e falou, Pedro, volta a cuidar das minhas ovelhas? Porque Pedro tinha um barco. Por que Pedro não quebrou o barco? Por que Pedro não fez como Eliseu? Afundou, matou os bois, queimou as tralhas,
Você não pode ter opção. Se Deus te deu uma direção, você não pode ter uma opção. Porque se tiver, você volta. E caminhar por fé é não ter opção. É não ter, não, eu vou ir, mas se não der certo, a gente pega. Como que se Deus te deu a direção, já deu certo. Tira essa palavra da sua boca. Não, eu vou ir, Deus falou, mas se não der certo, que crente é esse? Que fé é